Família Vitoriosa, nós estamos completando 10 anos e a palavra de Deus para a nossa igreja, para a Família Vitoriosa, para o nosso ministério tem sido repetitiva, tem sido muito pontual acerca da mudança de ciclo, da mudança de estação, do novo tempo. Eu tenho dito que nós vivemos algumas fases aqui em Atibaia, no pastoreio aqui. Eu vim para Atibaia em 2010 e quando chegamos em Atibaia, Deus nos deu a oportunidade de viver grandes experiências aqui. Mas depois, aquilo que nós estávamos fazendo já para a cidade, Deus chamou a nossa atenção para olhar para dentro da igreja. Depois que nós paramos de olhar e querer conquistar toda a cidade e olhamos para dentro, nos últimos 2-3 anos, Deus tem chamado a nossa atenção que chegou a hora de olhar para fora. E nós estamos obedecendo aquilo que Deus tem dito. Agora, completando 10 anos, eu quero compartilhar uma palavra com você muito forte acerca dessa mudança, que é preciso que todos nós, jovens, crianças, adultos, obreiros, líderes, ministério de louvor, todos aqueles que servem aqui na igreja, precisam estar alinhados com aquilo que Deus está falando, né? Jesus foi a grande promessa de Deus. Tudo que a nação de Israel viveu foi apontado lá no Éden para a chegada de Jesus, o Mestre, o Messias, o Cristo, o Salvador, o Redentor. Mas a realidade é que quando a gente olha para Mateus, um relato um pouco mais extenso ali sobre esse contexto, a gente percebe que os sacerdotes, eles são aqueles que apontam para Herodes onde Jesus estava, mesmo sabendo qual era a intenção de Herodes. Gente, Deus comunicou uma revelação tão grande, tão poderosa, e os sacerdotes, os líderes espirituais, eles não se conseguiram discernir que Jesus ali era a expressão da maior revelação de Deus. Por quê? Porque o problema é quando Deus promete, Deus fala uma coisa e a nossa expectativa cria na mente outra coisa para suprir a nossa carência, para suprir o que a gente quer, para suprir o que a gente deseja. Então, aqui eles estavam com a expectativa de que Deus enviasse alguém para restaurar o governo, para ser o redentor de Israel do ponto de vista político. Então, quando Jesus vem, eles não percebem, porque o coração deles estava inclinado a uma expectativa que era pessoal. Então, às vezes, a nossa expectativa pessoal daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Ele está prometendo e sinalizando que vai fazer, às vezes nos faz não perceber aquilo que Deus já está revelando. Então, eu quero chamar a sua atenção, você que é líder da igreja, você que faz parte dessa equipe, que vai viver essa transição, que já está vivendo esse grande avivamento. Hoje nós tivemos um período de oração aqui pela manhã e a minha oração foi: Senhor, não permita que a gente crie uma expectativa de avivamento para amanhã, para o futuro, que nos paralise de perceber o avivamento que o Senhor tem nos chamado para hoje. Então, o avivamento começa agora, o avivamento começa hoje, começa com a sua disciplina devocional, começa com o seu tempo com Deus todos os dias, disciplina espiritual, oração, jejum, meditação bíblica. É essa atmosfera. É tão pesado isso que eu estou dizendo acerca dos sacerdotes, porque, e aí quando você vai lá para Mateus, o capítulo 27,
O primeiro versículo diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então, não são os inimigos de Deus, não são os filisteus, não são os amorreus, não são os amalequitas, é os sacerdotes aqui, é quem andava com a Bíblia aberta, é quem lia as Escrituras, ministrava aos outros as Escrituras, mas não conseguiram discernir que eles estavam tramando a morte do Filho de Deus. Então, gente, pastor, o que isso tem a ver com a nossa realidade? É que às vezes a gente pode criar uma expectativa diferente e a gente matar, ou a gente querer inibir, coibir, sufocar aquilo que Deus já está fazendo. A minha oração é que Deus ative em nós esse olhar espiritual, que Deus ative em cada um de nós, da família Vitoriosa. Eu quero falar aqui aos pastores, aos líderes, aos intercessores, aos ministros da adoração. Gente, Deus está sinalizando que é para hoje, é para agora. Então, esquadrinha o seu coração, entra num particular com Deus acerca de você mesmo, acerca das suas intenções, acerca do seu coração, acerca das ambições, dos seus projetos. Então, coloca diante de Deus, coloca e deixa Deus assumir o controle dessa realidade espiritual, de modo que você perceba aquilo que Deus está fazendo e trabalhe com Ele nisso, e coopere com Deus nisso. Então, eu quero deixar essa palavra, essa reflexão, e nos próximos dias a gente vai fazer aqui um vídeo de 5 a 8 minutos no máximo, trazendo essa reflexão para ajustar toda a nossa igreja na mesma sintonia, no mesmo alinhamento daquilo que Deus está gerando em nós, tá bom? Pai, eu oro com os nossos irmãos agora, eu oro com a nossa família agora, porque palavra, meditação, comunhão, reflexão, mesa, oração, discernimento, avivamento, oração, meu Deus, tudo está muito interligado com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que o Senhor tem falado. Então, que cada um de nós tenhamos o discernimento espiritual para o nosso tempo, para os nossos dias, para esta estação da igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus nos leve com clareza e discernimento a viver tudo aquilo que Ele tem, em nome de Jesus.